Mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sexta-feira, final de semana chegando, e a semana já foi, né? Lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nosso texto áureo: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12, verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Sempre lembrando aos irmãos, na segunda-feira, a primeira leitura diária, na playlist desta lição número 3, lá no canal, a gente falou muito sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho, que é o tema. Falamos muito sobre o texto áureo, que está em Atos 3, versículo 12, e também falamos sobre a verdade prática, né? A gente esmiuça bem o tema, o texto áureo e a verdade prática. Hoje, sexta-feira, o nosso texto de leitura diária, nossa devocional, né, está em Atos capítulo 4, versículo 19. Ele deu o tema para hoje de um chamado ao arrependimento. Lembrando, irmãos, que ele dá um versículo só, igual ontem ele deu só o versículo 16 desse mesmo capítulo. Hoje ele deu o versículo 19 do capítulo 4 também, mas a gente precisa ler um pouquinho antes e um pouquinho depois. Então eu aconselho os irmãos a ler todo o capítulo 4, você estará aumentando ainda mais o seu conhecimento e facilitando o entendimento de todo o texto. Mas vamos ao texto de hoje, né? Atos capítulo 4, versículo 19. Ele deu o tema para hoje, repetindo, um chamado ao arrependimento. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler o 18 e depois vamos ler o 20. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pronto. Lê o versículo anterior e o versículo posterior, já melhorou muito o entendimento. Se você ler o capítulo inteiro, melhor ainda. Você vai conhecer ainda mais toda a história, vai entender o que aconteceu, né? Que foi... voltando ainda mais um pouquinho, no versículo 11 do capítulo 3, você vai ver que Pedro e João estavam chegando no templo, e aí um paralítico mendigava ali naquela porta, pediu a eles dinheiro, pediu a eles uma oferta, uma esmola. E ele disse: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e põe-te de pé. E aquele homem ficou curado. E era uma pessoa que estava ali há muito tempo. Todo mundo que frequentava o templo, todo mundo que estava ali sabia que aquele homem era aleijado, mendigava ali na porta do templo muitos anos. E então, quando eles se espantaram, se admiraram e ficaram olhando para eles, Pedro disse para eles, né? Por que, nós vimos aqui no nosso texto áureo, por que vocês estão espantados ao ver esse homem se levantar, ser curado? Por que estão espantados? Estão achando que fomos nós que fizemos isso? Porque somos bonzinhos? Porque somos, né, por causa de alguma virtude que a gente tenha? Não. Ele só levantou e só ficou curado em nome do Senhor Jesus, aquele que vocês crucificaram. Aqueles que vocês preferiram soltar Barrabás e crucificaram. Lembra dele? Pois ele, o nosso mestre, nós éramos discípulos dele, agora nós somos os apóstolos, estamos continuando a missão dele. Pelo poder dele que ressuscitou, está vivo hoje, reinando, habitando em nós, como nós vimos em Pentecostes, Jesus veio habitar nos homens, né? Porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. E ele deixou bem claro, não fomos nós que curamos esse homem. Hoje ele está aqui de pé, agora, diante dos olhos de vocês, de pé e gozando de boa saúde, é pelo poder de Jesus que habita em nós. E nós vamos falar dele sim. Você lê mais um pouquinho, chega aqui no 18, 19 e 20, né? E você vê que os homens falaram para ele:
não falem mais de Jesus. Primeiro pegaram eles, os guardas, levaram lá para a salinha, lá para o Sinédrio e falaram, olha só, não prega mais Jesus. Esses homens foram os mesmos que mataram Jesus. E agora Jesus de volta, através dos seus discípulos, fazendo milagres notórios. E eles mesmos pensaram, a gente não pode falar nem contra isso, porque todo mundo viu, eles fizeram uma coisa realmente notável. E está provado, o homem está aqui, ó, em pé, curado na nossa frente. Mas, mesmo assim, eles proibiram que Pedro e João continuassem falando de Jesus. Só não fizeram mais nada, não fizeram algo mais sério e pior com Pedro e João, porque o povo estava vendo, o povo viu, o povo ouviu. Logo depois Pedro aproveitou para pregar e falar de Jesus. Mas mesmo assim esses homens falaram, não falem de Jesus. Meus irmãos, você acha que é diferente nos dias de hoje? Ainda tem muitos lugares no mundo que se você falar de Jesus, você morre. No Brasil, isso não acontece, mas ainda há lugares, trabalho, né? Lugares que você trabalha, ou dentro da sua própria casa, às vezes você pode encontrar uma situação que se você falar o nome de Jesus, pessoas que estão ali não gostam e vão te criticar. Amigos vão dizer que você está careta, que você está errado, que não quer saber de Jesus, que não gosta de crente. Tem muita gente falando isso aqui no Brasil também, mas pelo menos a gente não é preso nem morto por isso. Graças a Deus a gente pode falar, testemunhar de Jesus no Brasil. Mas sim, ainda somos perseguidos pelo nome de Jesus. Você quer ver uma coisa? Se todo mundo faz uma coisa errada, mas você não, todo mundo vai dizer que você está errado. Que todo mundo faz, por que você não faz? Mas você não faz porque você abandonou as obras da carne, né? Você agora não vive mais segundo a vontade da carne. Você não vive mais como o sistema que é governado por Satanás, porque o mundo, meu irmão, não é a terra, não é as coisas em si, não é a sua casa, não é o seu trabalho, não é o carro, não é nada. O mundo é tudo que o diabo está governando, é tudo que está fazendo a vontade do diabo, é todo um sistema governado por Satanás. Vou dar um exemplo para os irmãos. No trabalho, uma pessoa age corretamente, as outras não. E aí, porque ele é o único que faz certo, os outros o criticam. Por quê? É uma ameaça para eles. Todos fazem errado, mas ele faz certo. Não, ele tem que fazer errado também. Por que só ele que não faz? Ele tem que fazer também. Então você vai ser perseguido ali, porque você não faz errado. Por quê? Se tem alguém que não faz errado, por que os outros fazem errado? Agora, se todo mundo faz errado, né? Então você está entendendo o que eu estou falando, não está? Mas isso é a separação. Isso é a santificação, porque santificar-se, ser santo, como a palavra diz, que sem santidade ninguém verá Deus, é puro e simplesmente separar-se. É estar no mundo, é estar envolto a esse sistema, mas não participar do sistema. Deus falou assim, eu não vou tirar vocês do mundo, mas pela minha palavra vocês vão se separar do mundo. Meus irmãos, no mundo teremos aflição, mas temos que nos animar, porque o Senhor venceu o mundo e através dele vamos vencer também. Por isso ele disse, a minha palavra os santifica. Então vamos viver segundo a palavra, que é o próprio Cristo, habitando em nós, e vamos nos separar do mundo sim. O mundo vai nos perseguir? Vai. O sistema não vai gostar de nós? Não. Mas nós não temos nada com o mundo. Nós não devemos nada para o mundo. Nós não devemos para homens e mulheres do mundo, governados por Satanás, filhos de Satanás, nós não devemos nada para ele. Voltamos para o texto? Versículo 19, como ele pediu. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não obedecer a Deus. O que você tem com homens e mulheres no mundo, pessoas do mundo, os filhos de Satanás, filhos do diabo? Você deve obediência a eles ou a Deus? Você tem que se preocupar em obedecer a quem? Aos homens e mulheres, filhos do diabo, que vivem segundo o sistema governado por Satanás? Ou obedecer a Deus, ser morada do próprio Cristo, que é o dono de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele e é dele. E você aí perdendo seu tempo obedecendo ou fazendo a vontade de homens. Não, meus irmãos, não façamos mais a vontade de Satanás, façamos a vontade de Deus, que é o próprio Cristo. A vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer ao Filho. Palavra
morada do Espírito Santo, vivendo em novidade de vida. Não interessa se não gostam, se não querem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abre mão de viver aqui neste mundo. Abre mão da existência aqui nesse mundo, do jeito que o mundo quer, e viva segundo o mundo vindouro. Viva segundo o céu. No caminho, em verdade, que é a palavra, e em vida, que é o Senhor Jesus. Por quê? O homem nascido aqui neste mundo, que não conhece a Deus, é o seu Filho, que nos livra da morte do pecado, está morto. Pode ter tudo, pode respirar, pode andar, mas não tem nada. Morreu, vai para o inferno. Nós não vivemos mais segundo este mundo. Nós fomos retirados desse sepulcro. O Senhor Jesus desenrolou toda a atadura que nos amarrava e que impedia a nossa visão, e agora estamos livres em Jesus. Contrário a todo o sistema, é liberdade. No sistema, fazendo tudo o que todo mundo faz, perdendo a vida eterna, escravo da morte e do pecado. O Senhor Jesus disse: eu vos libertei para serem livres. Em mim vocês são livres. No mundo não. Ah, mas todo mundo faz. Eu não. Eu sou livre. Ah, mas você não é livre nada. Você é o único que não pode fazer. Não, eu não posso não. Eu não quero fazer, porque isso é morte. É pecado. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu estou nele, ele está em mim e nós estamos caminhando junto para a vida eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais cobrança, não haverá mais doença, não haverá mais nada. Só a glória de Deus, só paz, alegria, dia, luz. Não tem mais trevas, não tem mais frio, não tem mais doença. Amém, meus irmãos? Então precisamos decidir. Obedecemos a Deus, porque aquele que ama, obedece. Amém? Aquele que ama, honra. Ou vivemos segundo o mundo, fazendo a vontade do mundo e continuamos mortos em nossos delitos e pecados. Para mim parece muito claro. A gente só precisa fazer a escolha. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, tenha uma sexta-feira abençoada e que Deus possa fazer com que a palavra dele fixe na sua mente, assim como um martelo que esmiuça a penha, como uma espada afiada que penetra ao mais profundo da tua alma, para que você possa entender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A paz do Senhor Jesus.